Bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui hoje conosco nessa mesa da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. E é um prazer estar coordenando essa mesa de ilustres professores. Meu nome é Suzane Robel Galo e sou membro associado da Sociedade de Psicanálise de São Paulo. Os participantes dessa mesa, chamada Psicanálise e Epistemologia em Pauta, são nosso convidado Renato Mezan, que é psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, professor titular da PUC São Paulo, coordenador da revista Percurso e autor de vários livros, como muitos de vocês estão cansados de saber aí. Teria muito mais para dizer também. E da nossa Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, temos Elias Malé da Rocha Barros, analista de data e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, fellow da Sociedade Britânica de Psicanálise e de seu instituto, e prêmio Sigourney pela sua contribuição à psicanálise. E eu acho que se preparem aí para ter um momento excelente com essas duas pessoas tão importantes e criativas no âmbito da psicanálise brasileira. E o Elias e o Renato combinaram que o Elias vai falar primeiro, apesar de isso não ser a nossa praxe, em geral o convidado é quem fala primeiro, mas eles acharam que será melhor assim, de maneira a articular as ideias deles de uma forma assim, mais orgânica, digamos. Então, eu passo a palavra ao Elias, e lembrando que cada um tem 15 minutos para expor suas ideias, e depois os participantes poderão fazer perguntas que eu passarei. Vocês podem fazer perguntas pelo chat enquanto eles estão falando e também depois do final das falas, tá bom? Então, por favor, Elias, quando você quiser, pode começar. Então, eu vou começar agora. Começo agradecendo a Suzane Galo por ter cuidado da gente durante todo esse tempo pré-simpósio, pré-bienal, a Silvana Rea pelo convite, e agradecer à sociedade especialmente pelo retorno da ideia das bienais, né, que tem sido um evento cultural bastante importante na nossa área. Eu só tenho 15 minutos para fazer uma introdução, o que é pouco, então eu tive que escolher como conduzir isso, e escolhi basicamente fazer o que eu chamei de 3 disparadores, ou seja, 3 provocações para reflexão. Eu estou muito contente de estar aqui hoje com o Renato Mezan, né, podendo dialogar, e, dentre outras coisas, eu estou feliz por ver no Renato Mezan, né, o autor desse livro magnífico, O Tronco e seus Ramos, né, um estudo histórico da psicanálise, que eu considero um dos textos mais importantes já publicados no Brasil, e diria dentro do contexto cultural internacional. Eu tenho estado muito tempo institucionalmente conectado com o que se produz na psicanálise mundial, né? Eu fui, durante muito tempo, o chair do dicionário enciclopédico da psicanálise elaborado pela IPA. Com isso eu tive contato com a produção psicanalítica das 3 áreas da IPA, e eu posso assegurar que o texto do Renato é um texto para ser lido, relido, treslido e estudado, né? Então a oportunidade de dialogar com ele é algo bastante interessante para mim. Em dito isso, eu gostaria de
acentuar que eu não sou um especialista em epistemologia, nunca escrevi diretamente a respeito, não é uma área com a qual eu tenho uma grande familiaridade. E, de certa forma, né, dizendo isso, eu estou sugerindo que eu não deveria, em princípio, estar aqui falando de epistemologia e psicanálise. Entre outras coisas, porque, né, falar de epistemologia de uma maneira mais profunda, né, é coisa de filósofos e não propriamente de psicanalistas. Com uma exceção que eu vou mencionar para que o Renato posteriormente comente. Eu me refiro, né, dentro daquilo que os psicanalistas poderiam opinar a respeito, dentro de uma perspectiva epistemológica, eu diria que, sob a forma de uma questão, eu colocaria o problema de qual seria o estatuto epistêmico do autoconhecimento, né? Eu vou me referir a isso mais à frente. Então, por que eu estou aqui? Por que eu aceitei estar aqui? Primeiro, eu vou basear as minhas 3 provocações, de certa forma, nas coisas já escritas pelo Renato e nas coisas escritas pelo Jorge Almada, que publicou um livro recentemente chamado Insight, e em português nós temos um outro livro dele, Descobertas e Refutações. E eu vou pedir licença a vocês para me basear e, eventualmente, até citar mais longamente esses 2 autores, né? Mas por que eu aceitei? Eu aceitei, sobretudo, devido a uma preocupação minha com o que eu considero uma simplificação e uma superficialização do conhecimento psicanalítico. O André Green dizia que o que mais ameaça a psicanálise não é a psiquiatria organicista, não é a perspectiva biologizante, não são os antidepressivos. O que realmente ameaça a psicanálise é a superficialização das abordagens, né? A falta, digamos assim, de respeito pela engenharia conceitual que subjaz a todo conhecimento psicanalítico de toda a área, em suma, em todas as áreas, mas eu diria que dentro da psicanálise eu tenho notado, né, uma falta de, digamos assim, uma falta de respeito ou uma falta de interesse, né, pela maneira como os conceitos são articulados teoricamente a partir da observação clínica, o nosso instrumento fundamental, né? Eu vejo tentativas de introduzir inovações dentro da psicanálise sem que se respeite a complexa articulação conceitual do campo, ou ideias que são apresentadas como necessárias para criar um campo comum dentre as diversas abordagens psicanalíticas, sem que as pessoas se interroguem se existe realmente um campo comum e como se faz essa articulação, né? Não basta eu introduzir um conceito, eu preciso articular esse conceito de alguma forma com o conjunto dos conceitos daquela abordagem. O que eu posso ter em comum entre as diversas escolas, entre as diversas abordagens, é a experiência clínica, mas a experiência clínica não me dá uma informação direta do que está acontecendo, excepto do ponto de vista da elaboração de hipóteses clínicas, né? Outra coisa que me preocupa, digamos assim, é a utilização de certos conceitos como se esses tivessem vindo para nos advertir apenas com relação às limitações dos nossos instrumentos. Quando, por exemplo, baseado numa concepção do Bion, do inconsciente como infinito e incognoscível, né, inspirado pela noção de coisa em si, de Kant, né, em certos momentos eu vejo uma tentativa de, a partir dessa ideia do incognoscível,
sobretudo, mostrar que as limitações que a gente tem em termos de conhecimento. Ora, esse é apenas um aspecto da ideia do incognoscível e do inconsciente como infinito. A ideia de coisa em si, ou a ideia de incognoscível, veio não para reduzir o campo do conhecimento, mas para ampliar o campo do conhecimento. O fato de que a gente nunca chegue lá, na coisa em si, na substância última, não quer dizer que a gente não esteja permanentemente estimulado a buscar o cognoscível, né? Mas para isso tem regras de articulação conceitual, não é? Isso me leva, de novo, a uma questão do que é a psicanálise do ponto de vista epistemológico. A psicanálise, eu diria, ela demanda um equilíbrio sábio, né, entre clínica e teoria. A psicanálise não é apenas a clínica e não é apenas a teoria. Não é? Ela é uma coisa em transição, em permanente movimento, no qual, né, a gente pode observar uma oscilação entre aquilo que eu observo na clínica e aquilo que eu conceituo de maneira a tornar aquele meu conhecimento mais abstrato, né, e permitir, então, um diálogo a partir do que a gente tem chamado de metapsicologia, com outros campos, com outros analistas, etc. e tal. Eu diria, né, que o clínico ele precisa ultrapassar esse viés descritivo, né, que está presente permanentemente na clínica e atingir um nível necessário das abstrações de forma a estimular a reflexão. Sem isso, não há reflexão psicanalítica. Sem isso, eu diria, não há avanço do conhecimento psicanalítico. A clínica em si, né, não criaria a psicanálise. Dentro disso, dentro dessa perspectiva, eu gostaria de recorrer a um exemplo da história da ciência, da história da matemática, para ilustrar isso que eu considero, digamos assim, o meu primeiro disparador, que é a relação entre a observação clínica e a produção teórica metapsicológica. Em vez de produção teórica, eu gostaria de dizer que eu gostaria de colocar nesse lugar a ideia de que é necessário você ter instrumentos capazes de produzir uma generalização e uma abstração conceitual de maneira a nós termos, não respostas necessariamente, mas perguntas mais efetivas, mais eficientes em relação à clínica. Freud, num determinado momento, ele diz o seguinte: a ciência, como se sabe, não é uma revelação. Muito tempo depois de seus inícios, faltam atributos a ela, tais como limites definidos, imutabilidade e infalibilidade. Atributos estes que o pensamento humano sempre buscou. Então vocês vejam qual é a posição do Freud dentro da ciência, e eu me pergunto, isso é verdadeiro ainda hoje? Não? Em termos da relação da psicanálise com a ciência? Eu acho que é, e eu vou tentar caracterizar onde a psicanálise se insere nesse contexto da relação com as ciências humanas e, eventualmente, biológicas. Eu gostaria de voltar, né, a um pouco da história do conhecimento humano e me referindo a uma coisa que me parece bastante interessante em termos da história da ciência. Na Mesopotâmia, a matemática inicialmente, não estamos falando de tempos antes de Cristo, estava a serviço, né, da resolução de questões concretas, né, divisão de terra, depois das enchentes do Nilo, projetos de irrigação, construção de edifícios, etc. e tal. Eu estou usando isso como para mostrar como começa, de certa forma, e o que produz a relação entre a observação, a prática e a elaboração da teoria. Eu estou me referindo a um momento em que, na Mesopotâmia, já era conhecido
a relação 3, 4, 5, ou seja, a ideia do triângulo, né, como fonte da possibilidade de uma série de cálculos geométricos. Se você pegar uma corda e dividir em 3, 4, 5, vocês têm um triângulo de ângulo reto. Né? E isso permitia todas essas práticas às quais eu me referi, né? A cálculo de extensão de terra, delimitação, cálculo de produção agrícola, etc. e tal. Mas isso era um conhecimento prático. Né? Só quando Pitágoras vem, né, e teoriza a partir desse conhecimento, criando, então, o que depois todos nós estudamos como Teorema de Pitágoras, é que esse conhecimento se insere dentro de um campo definido, científico, da geometria, da matemática, e ele permite, então, uma enorme ampliação do conhecimento humano. Qual a relação entre as duas coisas? No primeiro momento, nós temos a observação e o uso prático, o uso a serviço de determinadas funções necessárias para que a gente se relacione com o meio ambiente. Eu diria, na psicanálise, no primeiro momento, nós temos a relação com a clínica, a observação clínica. Ela é baseada, sobretudo, em induções. É só no momento em que eu crio a possibilidade da generalização, ou seja, a partir do momento em que eu começo a criar aquilo que vai ser conhecido como metapsicologia, é que eu vou ter a possibilidade de introduzir toda a abordagem dedutiva, né? E, a partir daí, ir construindo o edifício teórico da psicanálise, que é aquele que me permite dialogar dialogar com a minha clínica e dialogar com outros campos do conhecimento humano e dialogar com outros analistas. Então, a minha primeira provocação, digamos assim, o primeiro disparador é esse, a relação entre a observação e a dedução. A relação entre a clínica, tal qual a gente pratica, tal qual a gente observa, e a construção teórica dita metapsicológica. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito da ideia de metapsicologia. Metapsicologia é inspirada na ideia de metafísica, né? E, frequentemente, é notado apenas um dos aspectos da metafísica, ou seja, aquilo que vai além da física, aquilo que ultrapassa, digamos assim, a física. E é esquecido um outro elemento que é importante na metafísica, que são aqueles princípios sem os quais a física não existe, né? Que não fazem parte da física, né? São a aporia, são a delimitação de determinados princípios que vão permitir, então, a física de funcionar enquanto um instrumento de conhecimento. Na psicanálise também existe isso, né? Existem alguns princípios a partir dos quais a metapsicologia é construída, que são, digamos assim, aporias, não são demonstráveis imediatamente, né? Mas elas são necessárias